Olá pessoal, me chamo André Lafayette, sou coordenador e professor de Clínica Médica do Grupo Eu Médico Residente. Esse é o nosso canal do YouTube, onde a gente discute alguns temas de relevância para a prova de residência e resolve algumas questões juntos para a gente praticar e acertar todas as questões relativas ao tema na sua prova de residência. Se gostarem do canal, passem a nos seguir e deem um like, que vai ter muito material legal para vocês. Começando hoje, a gente vai falar a respeito de anemia hipoproliferativa, que é um tema muito comum em prova de residência. Vamos abrir aqui com uma questão do Hospital Israelita Albert Einstein, 2018. Deem um pause no vídeo, tentem responder, a gente vai introduzir os conceitos e depois a gente resolve essa questão juntos. Começando, pessoal, anemia, definindo o que é anemia, é uma existência de um estado de queda de hemoglobina no sangue. Pode ser definida por queda da quantidade de hemácias, queda da quantidade de hematócrito, mas o que define mais precisamente a anemia na literatura e, portanto, nas provas é a queda de hemoglobina. Muito importante considerar o seguinte, a anemia, pessoal, não é doença, assim como icterícia, febre não são doenças. A anemia é um sinal de doença. Então, diante de um indivíduo com anemia, a gente tem que sempre pesquisar o tipo de anemia e a partir daí a gente identificar a causa, a etiologia daquela anemia para a gente tratá-la de forma bem direcionada e específica. Certo? E uma coisa que não se deve fazer de forma alguma, a gente vê muito na prática diária, é repor ferro indiscriminadamente para qualquer indivíduo com anemia. Ferro só serve para quem tem anemia ferropriva, como a gente vai começar. Então essa conduta está completamente equivocada. Em relação aos pontos de corte da OMS para a definição de anemia. Em homens, a gente considera a hemoglobina menor do que 13, mulher menor do que 12. Criança de 6 meses a 60 meses, a 5 anos, abaixo de 11. Crianças entre 5 e 11 anos, 11,5. E em gestantes, via de regra, abaixo de 10,5 a 11 de hemoglobina. Os sinais e sintomas de anemia são comuns aos seus tipos e vão depender da intensidade da anemia, da velocidade de instalação e das comorbidades da capacidade cardiopulmonar prévia do indivíduo. Mas os sintomas e sinais comuns de prova são esses daqui. Astenia, fadiga são os mais comuns, astenia e fadiga, mas pode ter dispneia, taquicardia, intolerância aos esforços, tontura, cefaleia e descompensação de doenças crônicas, especialmente as cardiovasculares. Dois sinais clínicos que vão nos direcionar a um tipo de anemia carencial são a glossite, que é aquela inflamação da língua, a língua fica inflamada, vermelha, perda das papilas gustativas, ou aquela lesãozinha aqui no canto da boca, que a gente chama de queilite angular. Falou nesses sinais clínicos na prova, a gente vai pensar numa causa carencial para justificar a anemia do nosso paciente. A gente tem várias formas de classificar a anemia, essas formas são importantes para a gente reconhecer o tipo de anemia na hora da prova. Então, classificação morfológica se baseia no volume corpuscular médio, ou seja, no volume médio das hemácias. Quando menor do que 80, a gente diz que é microcítica. Os principais representantes, de longe, pessoal, o principal é a anemia ferropriva. Mas a gente também pode ter talassemia minor, que é diagnóstico diferencial, anemia de doença crônica e anemia sideroblástica. Quando a gente tem um VCM normal, segundo a maioria das fontes, entre 80 e 60, a gente vai pensar na anemia de doença crônica, a anemia sideroblástica também pode cursar assim, na anemia relacionada à insuficiência renal crônica e nas endocrinopatias, que também podem ser englobadas dentro do conceito de anemia de doença crônica, como a gente vai comentar. Quando a gente observa uma macrocitose, um VCM maior do que 100, a gente pensa especialmente em anemia megaloblástica e anemia hemolítica. São as principais para a gente pensar. Mas o alcoolismo, a hepatopatia, a anemia plásica e síndrome de hielodisplásica também podem levar a aumento de VCM. Uma dica seguinte, além da que eu já falei de queilite angular e de glossite, RDW aumentado maior do que 14 é sinal de anemia carencial. E o que é RDW, André? É o índice de anisocitose. É um índice que mede a variação do tamanho das hemácias. Quanto maior esse índice, maior a variação do tamanho das hemácias. Isso é um indício também de anemia carencial. Outra forma de classificar a anemia que a gente vai utilizar nesta aula é a classificação fisiopatológica. Então a gente tem anemia hipoproliferativa e anemia hiperproliferativa. O que vai definir se a anemia é hipoproliferativa ou hiperproliferativa vai depender da produção de reticulócitos, que são as hemácias jovens. Então, na anemia hipoproliferativa, a medula óssea não consegue responder à queda de hemoglobina produzindo hemácias jovens, produzindo reticulócitos. Então, os reticulócitos estarão normais
ou baixo. Dois principais representantes são as anemias carenciais, em que a gente tem falta de matéria-prima para a produção de novas hemoglobinas, ou então a gente tem distúrbios medulares, em que a gente tem uma deficiência da medula em produzir novas hemácias. Então, se reticulócitos estão baixos, essa é uma anemia com medula hiperproliferativa. Aquelas que têm reticulócitos aumentados são temas de uma outra aula, de um outro vídeo, a gente chama de hiperproliferativa. Hoje a gente vai discutir especialmente as hiperproliferativas. Seguindo. Anemia ainda, gente, é importante a gente avaliar o esfregaço de sangue periférico, a hematoscopia, que geralmente quem observa isso é o biomédico, mas os médicos treinados também podem observar. Isso é importante na hora da prova para a gente reconhecer os tipos de anemia. Então, falou em acantócitos, a gente lembra de insuficiência hepática, isso não cai muito. Poiquilócito, que são hemácias de morfologias diferentes, anormais, pode ser um termo utilizado para vários tipos de anemia, mas geralmente se utiliza para anemia ferropriva. Falou em macroavalócitos, é um indicativo de anemia megaloblástica. Dacriócitos ou hemácias em formato de lágrima, a gente vai pensar em doenças que levam à ocupação medular, por exemplo, uma metástase de um câncer à distância, mielofibrose idiopática, a medula fica fibrosada por causa idiopática, e em situações em que a gente tem uma deficiência na produção de hemácia, ou então a produção de hemácia não dá conta da sua destruição periférica, e a gente precisa lançar mão de uma eritropoese extramedular. Então, situações em que temos uma eritropoese extramedular mais exacerbada, também podemos ver hemácias em lágrima. Corpúsculos de Pappenheim, a gente observa na anemia sideroblástica e no hipoesplenismo. Seguindo, esquizócitos, hemácias esquisitas, fragmentadas, a gente observa especialmente nas síndromes de microangiopatia trombótica, na síndrome hemolítica urêmica, na púrpura trombocitopênica trombótica, podemos observar também na coagulação intravascular disseminada, em indivíduos que têm próteses valvulares cardíacas, especialmente próteses mecânicas, porque quando tem um refluxo ao redor da prótese, a gente pode ter uma lise das hemácias, levando à presença de esquizócitos. Isso é um dado muito relevante na hora da prova. Policromasia, a gente vai ter quando tem presença de reticulócitos. A gente tem o quê? Tem as hemácias que ficam mais azuladas, porque o reticulócito tem mais material genético dentro da sua célula, então pode ter essa coloração mais azulada. Falou em leptócitos, hemácias em alvo, a gente observa nas talassemias, mas é mais típico da hemoglobinopatia do tipo SC. Drepanócitos, hemácias em foice, é patognomônico das doenças falciformes, especialmente a anemia falciforme. Bite cells, hemácias mordidas ou então com corpúsculo de Heisen, o link mental, pessoal, tem que ser com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase da G6PD. Falou em bite cells, hemácias mordidas, deficiência de G6PD. Não tem que pensar em outro diagnóstico. E esferócitos ou microesferócitos, a gente observa na esferocitose, mas também presta atenção na anemia hemolítica autoimune, isso é muito cobrado em prova. Corpúsculos de Hoyle-Jolly a gente observa no hipoesplenismo e também na eritropoese extramedular, assim como os dacriócitos. Essas tabelas são fundamentais para você acertar a questão de anemia na hora da prova. Vamos lá, aquela questão lá do hospital, israelita Albert Einstein, São Paulo, 2018, acesso direto. Em relação às anemias hipocrômicas e microcíticas, vamos lá. Letra A. A causa mais comum é deficiência de B12. Não, deficiência de B12 leva a anemia megaloblástica, VCM aumentado. A gente vai ver isso com detalhes. B. Devem ser tratadas com sulfato ferroso, veja, em relação às anemias microcrômicas e microcíticas, se for por deficiência de ferro, que é a principal causa de anemia hipocrômica e microcítica, a gente trata com sulfato ferroso. Vamos deixar aqui interrogado. Devem ser investigadas com mielograma? Não, a gente só vai fazer mielograma se suspeitar de uma doença da medula. O fato de ser hipocrômica e microcítica não é sinal de doença da medula. D. Os principais diagnósticos diferenciais são anemia ferropriva, talassemia e anemia de doença crônica. Opa, essa daqui está muito correta, verdadeira. Então essa letra B deve ser falsa, tá certo? Porque a gente só repõe sulfato ferroso se ela for ferropriva. Não é só a ferropriva que causa anemia hipocrômica e microcítica. E letra E, os reticulócitos geralmente estão aumentados por se tratar de anemia hiperproliferativa? Não, a aula é de anemia hipoproliferativa, tá certo? Então, hipoproliferativas geralmente são as que cursam com hipocromia e microcitose. Resposta, letra D de dado. Mais uma questão, dessa vez da CSPE R3 de Clínica Médica 2019.
tentem responder sobre a anemia ferropriva, que agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a forma de anemia que mais cai em prova de residência, portanto é a mais importante, anemia ferropriva. Isso não é à toa, ela é a anemia mais comum no mundo. Então, seguindo, em relação ao quadro clínico da anemia ferropriva, a gente vai ter anemia ferropriva sempre que a gente tiver um balanço negativo de ferro, simples assim. Então, a gente pode ter, além das manifestações clássicas de anemia de qualquer tipo, a gente pode ter manifestações que são mais típicas da ferropenia. A pagofagia ou pica, tá certo? É um desejo de ingerir alimentos de baixo valor nutricional. Então, a pagofagia a gente usa para definir, por exemplo, o indivíduo que tem uma avidez por gelo. Isso aparece em prova. E quando a gente repõe o ferro, mesmo antes da correção da anemia, isso desaparece rapidamente. Então, é um sinal clínico que desaparece muito rápido quando a gente trata a ferropenia. Quelite angular, já comentamos. Coiloníquea, que são essas unhas em formato de colher, isso só em casos graves de ferropenia. Glossite não é exclusivo da anemia ferropriva. Glossite e quelite podem ser encontrados em qualquer anemia carencial, não só ferropriva. Etiologia, pessoal. A gente vai ter condições que levam a um balanço negativo de ferro. Entre os 6 e os 24 meses é um período em que a gente tem um aumento da demanda de hemoglobina, da demanda de hemácias, porque é um período em que a criança cresce muito rápido e após os 6 meses, a reserva que foi sendo formada lá no intraútero já começa a desaparecer. E também a partir dos 6 meses que muitas mulheres deixam de amamentar e não fazem a suplementação adequada. Então é uma fase de risco para a criança. Mulher jovem, período de maior risco na menarca, porque por conta do aumento do fluxo menstrual. Então, o aumento do fluxo menstrual aumenta as demandas de ferro. Se houver um fluxo menstrual aumentado, essa mulher jovem pode ter anemia ferropriva. Então, anemia ferropriva em mulher jovem, a gente tem que sempre investigar como está o fluxo menstrual dela. Homens e mulheres pós-menopausa, a gente vai pensar em sangramento crônico. E pode ser um sangramento imperceptível a olho nu. E o principal local de sangramento é o trato gastrointestinal. É por isso que a anemia ferropriva em adultos maiores que 50 anos, a gente tem que fazer colonoscopia para procurar o câncer de cólon. Gestação e lactação são momentos em que a gente tem um aumento da demanda de hemoglobina de hemácias por motivos óbvios, que a gente vai ter o bebê lá na barriga necessitando também de produzir hemácias e produzir hemoglobina. Então, também é outra situação de risco. Anemia ferropriva refratária, gente, pensar em doença celíaca. Então, aquele indivíduo, mesmo sem manifestação gastrointestinal, mesmo sem dermatite herpetiforme, se repõe o ferro e o indivíduo não responde, a gente tem que pensar em doença celíaca, porque é uma causa de desabsorção de ferro e pode cursar com anemia refratária. Isso é comumente cobrado em prova. Em relação ao laboratório, o padrão da anemia ferropriva é uma anemia micro-hipo. Ela é a causa mais comum de anemia micro-hipo, isso é óbvio, mas também normonormo. Por quê? A anemia ferropriva, gente, ela pode ser normonormo ou micro-hipo, mas ela é tão mais frequente do que as outras causas de anemia que mesmo na sua apresentação atípica, como anemia normonormo, ela é mais frequente do que as outras anemias. Por isso que ela é a principal causa tanto da anemia normonormo quanto da micro-hipo. E como acontece o processo de balanço negativo de ferro? Preste atenção. Quando a gente tem um balanço negativo de ferro no organismo, a primeira coisa que cai, o primeiro indício laboratorial é a queda da ferritina, que é o marcador do estoque corporal de ferro. Valores normais de referência estão aqui. Ferritina menor do que 15, praticamente não há outro diagnóstico que não deficiência de ferro. Depois que cai o estoque, nesse momento o ferro sérico ainda está normal, começa a cair o ferro sérico. Tá certo? Até então a gente não tem anemia, a gente tem queda de ferritina, mas ainda há ferro circulante, ainda há ferro chegando na medula para produzir novas hemoglobinas. A partir da queda do ferro sérico, a gente começa a ter uma queda na saturação de transferrina e como o TBIC ele varia inversamente ao estoque de ferro, a ferritina, a gente tem um aumento do TBIC. Do ponto de vista de esfregaço de sangue periférico de hematoscopia, a primeira em alteração é a anisocitose, a variação do tamanho das hemácias. São produzidas hemácias de tamanho normais e hemácias pequenas. Então a gente já observa um aumento do RDW, já fica maior do que 14. Só agora, pessoal, é que a gente vai observar uma microcitose e uma hipocromia. A hipocromia, a gente tem o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média menor do que 32. Depois a gente vai ter o quê? Protoporfirina eritrocitária livre aumentada, porque a protoporfirina se liga ao ferro para formar o grupamento M. Se a gente não tem ferro, protoporfirina vai ficar aumentada.
Proteína receptora de transferrina também está aumentada, a semelhança do TBIC, e a gente vai ver que isso é importante no diagnóstico diferencial da anemia de doença crônica. E a gente tem o padrão ouro para anemia ferropriva, é a avaliação do aspirado de medula óssea corado com ácido da Prússia. Se não tiver ferro com esse corante, anemia é ferropriva, mas dificilmente a gente precisa lançar mão dessa medida mais extrema desse diagnóstico de eleição. Geralmente a gente chega ao diagnóstico antes disso. E outra coisa, ferritina alta, pessoal, via de regra, significa reserva de ferro legal, reserva de ferro boa. Coloquei um asterisco porque a gente vai ver que a ferritina é um reagente de fase aguda, é um marcador inflamatório. Então pode aumentar em situações de inflamação. Porém, ferritina baixa não tem outro diagnóstico que não reserva baixa de ferro. Então ferritina menor do que 15 é batata, não há o que discutir. A gente tem um estoque de ferro zerado, um estoque de ferro baixo. O tratamento. O tratamento, pessoal, é repor ferro oral. A gente tem a reposição de 10 a 200 mg de ferro elementar por dia em adultos ou de 3 a 5 mg por quilo em crianças. Em gestantes, a gente faz de rotina o ferro para diminuir o risco de anemia ferropriva, que é um período de muita demanda de ferro. Então faz 40 mg por dia do segundo trimestre até o terceiro mês pós-parto. Em relação ao ferro, a gente tende a fazer ele em jejum, porque algumas substâncias, alguns alimentos podem prejudicar a sua absorção, como por exemplo, os fitatos, os fenóis, leite, ovos. Então, por exemplo, refrigerante, chá, café diminui a absorção de ferro. Já vitamina C, então suco de laranja, suco de limão, que tem componente ácido, tem vitamina C, aumenta a absorção. Proteínas da carne também aumenta a absorção. Então, via de regra, a gente faz em jejum. Se o indivíduo tiver intolerância gástrica, que é o efeito colateral mais comum, a gente pode dar junto com esses alimentos aqui que aumentam a absorção. Como já comentado, gente, a anemia ferropriva em maiores de 50 anos tem que fazer colonoscopia, porque para procurar câncer de colo retal. A alimentação não corrige a anemia, então não caiam nessa, pelo amor de Deus. Não tem alimentação que consiga corrigir a anemia ferropriva. Tem que administrar o ferro elementar, não adianta só modificar a dieta, certo? Tem que ter ferro elementar administrado para corrigir a anemia ferropriva. E quando a gente começa o tratamento, o que é que a gente espera de resposta? Isso é importante, tanto na prática quanto na prova. Quando a gente falou que a anemia ferropriva é uma anemia hiperproliferativa, então tem reticulócito baixo. Quando a gente começa a dar o ferro, a gente tem um aumento de reticulócitos e a gente vai ter esse pico entre 7 a 10 dias. Então a gente pode avaliar isso para diagnóstico de resposta legal, de resposta boa precoce. A hemoglobina começa a subir com 1 a 2 semanas, mas só normaliza, com 6 a 8 semanas. Então, 6 a 8 semanas para normalizar. Mas quando normaliza, a gente não interrompe o tratamento, tá certo? A gente mantém por 6 a 12 meses, ou até que a ferritina acima de 50 em adultos. Em crianças, a gente mantém por 2 a 6 meses, ou até que a ferritina esteja acima de 15 a 30. Efeitos colaterais, mais importante, intolerância do trato gastrointestinal. Como é que a gente pode diminuir o risco de efeitos colaterais? Diminuindo o número de tomadas diárias, tá certo? Ingerindo junto com refeições, diminuindo a quantidade de ferro elementar por comprimido e, em último caso, a gente pode administrar ferro de forma parenteral. Então, ferro parenteral a gente faz quando tiver alguma má absorção do trato gastrointestinal, especialmente do duodeno e jejum, por exemplo, doença celíaca, intolerância a preparações orais, quando a gente tem uma anemia ferropriva refratária à reposição oral, ou seja, a gente faz um teste de tolerância ao ferro, a gente administra 2 comprimidos de ferro elementar e após 2 horas a gente dosa o ferro sérico. Se não houver um aumento maior do que 100, significa que a absorção não está adequada e a gente passa a indicar o ferro parenteral. Situações de necessidade de reposição imediata do ferro, como por exemplo, indivíduo com insuficiência renal crônica que vai fazer eritropoetina. A gente faz o ferro parenteral para depois fazer a eritropoetina. Estas são as indicações do ferro parenteral. Vamos voltar aqui para aquela nossa questão do R3 de clínica médica do CSPE. Vamos lá. Incorreto, ela quer errada, certo? Letra A. O número de reticulócitos na anemia ferropriva em geral está elevado. Opa, já achamos a incorreta. Anemia hiperproliferativa, reticulócitos baixos. Letra B. Na anemia ferropriva, a anisocitose é a alteração morfológica dos eritrócitos mais precocemente evidenciada, sendo tipicamente acompanhada de ovalocitose. Isso é verdadeiro. A anisocitose é a primeira alteração vista no esfregaço de sangue periférico. C. Como a ferritina é um reagente de fase aguda, com níveis aumentados em doenças inflamatórias, infecciosas, malignas ou hepáticas, pode haver uma ferritina falsamente elevada na presença dessas doenças e anemia falciforme. Verdadeira. Por isso que é difícil diagnosticar anemia ferropriva no indivíduo inflamado.
D. O tratamento da anemia ferropriva consiste na reposição de ferro oral ou venosa. No entanto, é mandatória a investigação da causa e sua pronta correção. Do contrário, a reposição é paliativa e tende a ser ineficaz a longo prazo. Verdadeiro, a gente tem que buscar sempre a causa, tá certo? Porque se a gente não tratar a causa, por exemplo, uma perda crônica de ferro, a gente vai estar repondo ferro e o ferro sendo perdido, por exemplo, no trato gastrointestinal. Então tem que investigar e corrigir a causa. E letra E, a hepcidina e seus níveis estão aumentados na presença de inflamação e de estoques de ferro elevados e reduzidos na presença de anemia ferropriva. Veremos isso na anemia de doença crônica. A hepcidina é um hormônio, tá certo? É uma proteína que é reagente também de fase aguda, produzida no fígado, responsável pelo metabolismo do ferro. Isso aqui está verdadeiro. Única e incorreta, de fato, é a letra A. Seguindo, pessoal. Agora, a questão da ANRIGS 2019, tá certo? Sobre anemia ferropriva, assinale a alternativa correta. O tratamento com gluconato de ferro é superior ao tratamento com sulfato de ferro. Não, gente. Não há superioridade de uma formulação em relação à outra. Todas têm a mesma eficácia. O que pode haver de diferença é em relação à tolerabilidade, mas de eficácia é a mesma. B. A resposta ao tratamento geralmente é rápida e o aumento de hemoglobina começa a ser observado 7 a 10 dias após o início do tratamento. Verdadeiro, algumas fontes colocam 1 a 2 semanas. É o início do aumento, tá certo? Não é a normalização. C. A resposta do tratamento geralmente é rápida e o aumento dos reticulócitos começa a ser observado com 14 a 18 dias após o início. Não, o aumento é com 3 a 5 dias, com um pico geralmente de 7 a 10 dias. Então isso aqui está falso. E D. A resposta ao tratamento geralmente é rápida e os pacientes apresentam normalização da hemoglobina com 2 a 3 semanas. Não, normalização é com 6 a 8 semanas. Então, letra D está falsa. Portanto, nossa resposta correta, letra B. Questão agora, SUSE 2021, acesso direto. Essa é com vocês. Tentem responder que a gente vai entrar no segundo tema deste vídeo. Vamos falar agora da anemia de doença crônica. Antigamente, quando se falava em anemia de doença crônica, se utilizava como sinônimo a anemia de doenças crônicas que cursam com inflamação. Hoje, algumas literaturas, como por exemplo o Current, o Harrison, já diferenciam a anemia de doença crônica em alguns subtipos. Então a gente tem a anemia de inflamação, de doenças inflamatórias, infecciosas, autoimunes, neoplásicas, mas preste atenção. Se a prova não mencionar que tipo de doença crônica é essa, a gente vai interpretar como sendo a doença crônica inflamatória, certo? Mas hoje em dia se aceita esses subtipos. Tem anemia da doença renal crônica, tem anemia dos estados hipometabólicos, como por exemplo, as endocrinopatias, hipotireoidismo, hipopituitarismo, insuficiência adrenal, e a gente tem a anemia do idoso. Até 30% dos indivíduos idosos podem ter uma anemia sem nenhuma causa conhecida. E são vários mecanismos para explicar isso. A gente pode ter, por exemplo, alterações clonais, a gente tem umas citopenias de significado indeterminado, semelhante à gamopatia de significado indeterminado. Podemos ter uma menor produção de eritropoetina, bem como uma menor resposta da eritropoetina na medula óssea. Então, 30% dos idosos podem ter uma anemia sem causa aparente. Essa é a principal causa de anemia no ambiente hospitalar. Principal causa de anemia no mundo, ferropriva, dentro do hospital, é a anemia de doença crônica. Certo? Os sinais e sintomas desse tipo de anemia, gente, serão da doença de base, porque a anemia de doença crônica, geralmente é leve. O hematócrito geralmente fica acima de 25%, e prestem atenção, ela pode ser hipocrômica, pode, embora o mais comum seja ser normocrômica e normocítica, mas quando ela é microcítica, dificilmente o VCM fica abaixo de 70, 72. VCM quase sempre acima de 70 ou 72. Como acontece a anemia de inflamação, que é o protótipo da anemia de doença crônica? A gente tem um aumento de citocinas inflamatórias. Elas vão provocar uma ativação do sistema retículo endotelial, diminuindo a sobrevida das hemácias. Vão também diminuir tanto a produção quanto a resposta medular à eritropoetina. Mas o principal mecanismo, gente, é através do aumento da hepcidina, que a interleucina 6 é que vai lá no fígado e faz o fígado secretar a hepcidina. A hepcidina provoca uma regulação negativa dessa proteína chamada ferroportina. Diminui a ferroportina. O que a hepcidina faz? Diminui a utilização do ferro corporal. Então, reduz a absorção intestinal do ferro e retém o ferro dos macrófagos no sistema retículo endotelial. Então, a hepcidina vai diminuir a utilização do ferro pelo nosso organismo e é a proteína principal implicada na anemia de doença crônica, no caso das doenças crônicas inflamatórias.
Diagnóstico diferencial, isso é o mais importante. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial de anemia ferropriva e da anemia de inflamação e da anemia secundária à doença renal crônica? Anemia ferropriva. VCM pode ser normal, mas via de regra está baixo. Na de inflamação, normal ou baixo. Ferro sérico está baixo em ambas, então não ajuda a distinguir uma da outra. TBIC já ajuda, pessoal. Então, TBIC ele está aumentado na ferropriva e baixo na anemia por inflamação. Saturação está baixa nas duas, não ajuda. Ferritina, baixa na anemia ferropriva e na anemia da doença inflamatória está normal ou aumentada. Só lembrar que, quando tem anemia ferropriva e anemia de inflamação juntas, a ferritina pode estar aumentada pela inflamação, a despeito de ter anemia ferropriva. Já o receptor solúvel da transferrina está aumentado na anemia ferropriva e diminuído na inflamação. Então, o TBIC e o receptor solúvel da transferrina são os dois que servem para diferenciar a anemia ferropriva da anemia de inflamação. Estão aumentados na ferropriva e baixos na anemia de inflamação. Na anemia do doente renal crônico, geralmente, como vocês observam aqui, o perfil de ferro ele é normal. Então, não há, geralmente, alteração no perfil de ferro, a não ser em alguns casos que a gente pode ter uma ferropenia devido a quê? Porque a gente pode perder ferro, por exemplo, na membrana de diálise. Então, aqueles indivíduos que fazem diálise podem perder ferro durante a hemodiálise, assim como o ácido fólico. Mas, via de regra, a análise do perfil de ferro é normal. Certo? Mais uma vez, anemia doença crônica, VCM, costuma ser maior do que 70 e 72. Se for menor, a gente vai pensar apenas em duas etiologias. Anemia ferropriva e talassemia. Então, VCM muito baixo, pessoal, só tem duas possibilidades na hora da prova. Anemia ferropriva e talassemia, que é tema das anemias hiperproliferativas. Vamos voltar para a questão do SUS 2021. Temos uma mulher de 22 anos, sem comorbidades, que vem em consulta ambulatorial com queixa de fadiga há 3 meses. Então, fadiga, astenia, típico de anemia. Apresenta exame físico inalterado, exceto pela presença de palidez cutânea e mucosa. Traz o seguinte hemograma, hemoglobina de 9, tem um VCM de 80, que aqui está como normal, observe que ele utilizou o valor de referência de 76 a 100, um HCM baixo e um CHCM também baixo. Então, a gente tem uma anemia hipocrômica e ainda normocítica. Leucócitos normais, plaquetas também, contagem de reticulócitos de 100.000. Ausência de alterações morfológicas no esfregaço de sangue periférico. A investigação laboratorial subsequente mais indicada para essa paciente é. Então, a gente, pela classificação morfológica, ela é uma anemia que está batendo na trave para a microcitose, mas ainda é normocítica, e ela é hipocrômica. Em relação a reticulócito, pessoal, está batendo na trave. O reticulócito, em termos absolutos, depende da fonte, mas, em geral, as fontes colocam que ele varia de 40 a 100.000. Então, esse número de reticulócitos 100.000 está batendo na trave da normalidade. Então, talvez ainda esteja dentro da faixa de normalidade. Mas, o pulo do gato é o seguinte. Diante de um paciente com anemia, era esperado o quê? Que os reticulócitos estivessem aumentados e não normais. Se eles estão normais, eles estão inapropriadamente normais, porque se a gente tem queda de hemoglobina, é para ver a produção de novas hemácias. Então, o reticulócito era para estar lá em cima e não na faixa de normalidade. Então, a interpretação aqui é de uma anemia hipoproliferativa normocítica. Então, a partir daí, a gente tem que pensar na hipótese diagnóstica. Letra A. Cinética de ferro e mielograma. Mielograma não tem sentido, não tem nenhum indicativo de doença medular ainda. Então, a gente não vai fazer mielograma agora. Já cortamos A e B. C e D. C. Cinética de ferro. Anemia ferropriva pode levar a anemia tanto normocítica como microcítica, com reticulócitos normais ou baixos. Função renal e função tireoidiana. Função tireoidiana por quê? Porque a gente tem, estados hipometabólicos, endocrinopatias, hipotireoidismo é causa de anemia de doença crônica, assim como função renal, disfunção renal é causa de anemia de doença crônica. Então, letra C está ok. D. Cinética de ferro, dosagem de B12 e dosagem de ácido fólico. Não, gente. Vamos ver que deficiência de B12 e de ácido fólico cursam com anemia megaloblástica, cursam com aumento de VCM. Então, até por eliminação, a gente fica aqui com a letra C de casa, é a nossa resposta, é o gabarito desta questão. Vamos lá. Mais uma questão, dessa vez da USP São Paulo 2018, R3 de Clínica Médica. Vamos lá. Tentem resolver. A gente vai discutir um pouquinho agora sobre a anemia megaloblástica. Vocês virão que vai ficar bem fácil responder essa questão. Então, sobre a anemia megaloblástica, é o segundo lugar nas provas de residência. Então, é de fundamental importância a gente entender esse subtipo de anemia.
Em termos da fisiopatologia, pessoal, a gente vai ter uma deficiência ou de vitamina B12 ou de ácido fólico. Então, a deficiência dessas vitaminas pode levar desses nutrientes a um bloqueio na síntese de DNA. E o DNA a gente precisa para quê? Para replicação celular. Se não tem produção de DNA, a célula não replica. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter um citoplasma que cresce, 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 se prepara para a divisão celular, porém o núcleo não acompanha, o núcleo não se subdivide. Então a gente tem uma assincronia núcleo-citoplasma que leva a um aumento do tamanho das células precursoras sanguíneas. Um aumento dos blastos leva a megaloblasto, a megaloblastose. Isso acontece especialmente naqueles locais que a gente tem um alto turnover celular, uma alta renovação celular, especialmente na medula óssea e no trato gastrointestinal. O que é que acontece? Essa sincronia núcleo-citoplasma, essa produção de megaloblastos, são interpretados pelos macrófagos da medula óssea, que tem função de controle de qualidade do que sai dessa medula, e isso ocorre um processo de eritropoese ineficaz. O que acontece? Esses macrófagos destroem, esses precursores defeituosos dentro da medula óssea. E essa dificuldade de produção de DNA não ocorre só nas hemácias, nos precursores eritróides, ocorre nos precursores das plaquetas e nos precursores do leucócito. É por isso que pode cair tudo nesta doença, como a gente vai ver. Ainda em relação à fisiopatologia, a gente precisa entender como se dá essa produção de DNA, para a gente entender onde entra aqui o ácido fólico e onde entra a vitamina B12. Então, essa enzima metionina sintetase, ela transforma a homocisteína em metionina. E ao fazer isso, o que é que ela faz? Ela pega o metiltetraidrofolato, que é a forma circulante e inativa do folato, tá certo? Tira esse grupamento metil e transforma em tetrahidrofolato, que é o folato ativo, que por sua vez vai levar à síntese do DNA. Essa metionina sintetase, que utiliza o ácido fólico, o folato como substrato, tem como cofator a vitamina B12. Então, nessa etapa do metabolismo do DNA, a gente precisa do ácido fólico e da vitamina B12. Quando a gente tem uma diminuição do fornecimento do ácido fólico, uma deficiência de B12, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição na síntese de DNA, como a gente está vendo aqui, e por conseguinte vai ter um aumento de homocisteína que não vai se transformar em metionina, certo? Então, essa parte do metabolismo, ela tem participação tanto da vitamina B12 quanto do ácido fólico. Já essa segunda fase só tem participação da vitamina B12. O que é que a vitamina B12 faz? Ela também é cofator de uma outra reação enzimática que transforma o ácido metilmalônico em succinil coenzima A, certo? Quando a gente não tem a produção da succinil coenzima A, a gente tem um acúmulo do ácido metilmalônico, a gente pode ter utilidade para o diagnóstico de vitamina B12, do déficit dela, né? Se a gente tem um aumento do ácido metilmalônico, isso é deficiência de vitamina B12, porque só aumenta o ácido metilmalônico na deficiência de B12, o ácido fólico não participa dessa etapa aqui, e acredita-se que esse acúmulo do ácido metilmalônico esteja em relação com a toxicidade neuronal. A gente vai ver que só a deficiência de B12 leva a sintomas neuropsiquiátricos. Então, como a gente observa, deficiência de B12 tem aumento de ácido metilmalônico e de homocisteína. Deficiência de ácido fólico só aumenta homocisteína. Então, deficiência de ácido fólico, quais são as causas? Principal, a dieta inadequada, especialmente nos indivíduos alcoolistas, são mais comuns de aparecer em prova. Quando cair na prova de pediatria, gente, pode aparecer um indivíduo que tem alergia ao leite de vaca, teve um desmame precoce e faz uso de leite de cabra. O leite de cabra é pobre em ácido fólico, então apareceu o leite de cabra, um indivíduo com anemia na prova de pediatria, a gente lembra da deficiência de ácido fólico. Má absorção, a gente tem espirro tropical, a gente tem doença celíaca e drogas como fenitoína que diminuem a absorção do ácido fólico. Situações que levam à utilização exagerada desse ácido fólico. Gravidez, hemólise crônica, então todo indivíduo com uma doença hemolítica crônica tem que repor de rotina o ácido fólico. Doenças malignas, esfoliativas da pele como psoríase e a hemodiálise pode levar à perda tanto de ferro quanto de ácido fólico. Prejuízo no metabolismo, metotrexato, pirimetamina, pentamidina, trimetoprim e o álcool. O metotrexato, a gente lembra que todo indivíduo que faz uso de metotrexato, que tem a doença da artrite reumatoide, tem que repor ácido fólico de rotina. No trimetoprim, no Bactrim, a gente não repõe porque atrapalha a atividade bacteriana da droga, mas no metotrexato a gente faz ácido fólico para todo mundo de rotina. Deficiência de B12. A gente, pela baixa ingesta, a gente precisa de pouca vitamina B12 no nosso dia a dia. A gente tem uma reserva corporal muito boa, que dura anos. Então, para a gente ter deficiência B12 por má
ingesta tem que ser vegetariano estrito e por longos anos de vegetarianismo. Então, isso é incomum. A principal causa acaba sendo, pessoal, a má absorção. E aí a gente pode ter a má absorção por doenças que acometem o estômago, que a gente precisa do estômago, do pâncreas e da integridade do intestino, especialmente, pessoal, do íleo terminal ou do íleo distal, que é onde a vitamina B12 é absorvida. Então, deficiência no estômago, acloridia, gastrectomia ou anemia perniciosa, que a anemia perniciosa é uma doença do estômago, mas diminui a produção do chamado fator intrínseco, porque é esse fator intrínseco que vai se ligar à vitamina B12 e permitir que ela seja absorvida lá no íleo distal. Então, se a gente tem uma doença chamada anemia perniciosa, uma doença autoimune que impede a produção de fator intrínseco, a gente pode ter deficiência de B12. Pâncreas também é importante, então insuficiência hepática, pancreática exócrina também é causa, assim como hiperproliferação bacteriana, as bactérias colônicas utilizam a B12 como substrato, e doenças que acometem o íleo distal, o íleo terminal, como doença de Crohn, tuberculose, linfoma, e a metformina, gente, ela compete lá no íleo distal pela absorção com a vitamina B12. Então, metformina pode levar à deficiência de B12 e muitos autores recomendam a monitorização dos níveis de B12. Vamos lá para a questão da USP. Revendo as internações nos últimos 3 anos em uma enfermaria de clínica geral, encontraram-se 8 casos de anemia com VCM acima de 120. Então, anemia macrocítica, tá certo? E grande elevação de DHL. Os pacientes foram divididos em 2 grupos. Grupo 1, folato sérico diminuído. Grupo 2, vitamina B12 diminuída. As prováveis etiologias encontradas foram: quer saber causas possíveis de deficiência de B12 e de ácido fólico. Então, grupo 1, deficiência de ácido fólico. Cirrose hepática pode ser deficiência de ácido fólico. Pode ser, por exemplo, se o indivíduo tiver o quê? For um etilista, for um alcoolista, certo? Mas diálise crônica é causa de deficiência de B12? Não, é de deficiência de ácido fólico, então já cortamos. B, hiperlipemia é causa de deficiência de ácido fólico? Não falei nisso. E metotrexato não é causa de deficiência de B12, é de ácido fólico. C, hemólise crônica é causa de deficiência de ácido fólico? É sim. Ressecção ileal, especialmente do íleo distal, também é causa de deficiência de B12. Então aqui, verdadeiro. E letra D, doença de Crohn e psoríase, está trocado, né, gente? Psoríase é deficiência de ácido fólico e doença de Crohn acomete íleo distal, deficiência de B12. Vê só, questão bem simples, resposta tranquila, letra C de casa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o quadro clínico laboratorial da anemia megaloblástica. Então, anemia megaloblástica, aula de anemia hipoproliferativa. Então, sem reticulocitose. Reticulose vai estar normal ou baixo, inapropriadamente normal ou baixo. Anemia macrocítica, via de regra, VCM aumentado, pessoal, e está aqui em negrito, porque VCM maior do que 120, praticamente não tem outro diagnóstico que não a anemia megaloblástica. Se a gente tem uma destruição celular muito intensa, apesar dessa destruição ser dentro da medula, não é fora, não é uma hemólise, porque a destruição não é na periferia, é dentro da medula, mas a gente vai liberar o quê? Vai liberar DHL e bilirrubina indireta. DHL costuma estar muito aumentado na deficiência de B12 e de ácido fólico na anemia megaloblástica. Esfregar sangue periférico, macrovalócitos, a gente pode observar. Tem um aumento do risco de trombose venosa, muitos acreditam que é pelo aumento da homocisteína. Neutrófilos plurissegmentados. Isso aí é patognomônico da anemia megaloblástica. Falou na hora da prova que no esfregaço do lame periférico, na hematoscopia tem neutrófilos plurissegmentados, não tem outro diagnóstico, gente. A gente vai lá marcar anemia megaloblástica, certo? Eu falei que o processo de eritropoese ineficaz, a deficiência na síntese de DNA, acomete todas as linhagens hematopoéticas. Então é comum o indivíduo ter pancitopenia, não apenas anemia. Glossite, quelite angular, sinais de anemia carencial também podem aparecer, assim como na anemia ferropriva. E uma coisa importante, prestem atenção, sintomas neuropsiquiátricos é igual deficiência de B12 na anemia megaloblástica. Deficiência de ácido fólico não leva a sintomas neurológicos nem psiquiátricos. Isso aqui é importantíssimo na hora da prova. Especificamente sobre deficiência de B12. Falei que a B12 deficiente pode levar a sintomas neurológicos. E esse sintoma neurológico recebe o nome de síndrome da degeneração combinada da medula, porque acomete tanto o compartimento posterior da medula como outros compartimentos laterais. Então tem déficit motor, déficit sensitivo, déficit de propriocepção. Então esse é o termo utilizado para os sintomas neurológicos, a síndrome neurológica da deficiência de B12. Se a gente tem um quadro clínico compatível com a dosagem de B12 aleatória menor do que 200, a gente firma o diagnóstico e já pode tratar.
Testes mais específicos, a gente tem o aumento de homocisteína, que acontece tanto no ácido fólico quanto na deficiência B12, mas o aumento do ácido metilmalônico é exclusivo da deficiência de B12, então é específico para essa forma de anemia megaloblástica. Anemia perniciosa, doença autoimune, principal causa de deficiência de B12, então costuma ocorrer junto com outras doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, tá certo? Diabetes mellitus, então é comum essa associação. Pode levar a uma gastrite atrófica, que por sua vez aumenta o risco do adenocarcinoma gástrico, então anemia perniciosa aumenta o risco de CA gástrico. A gente pode dosar o antifator intrínseco, que ele é mais específico, uma vez ele positivo a gente fecha o diagnóstico, mas ele não é tão sensível quanto anticélulas parietais. Então, anticélulas parietais, que são as células que produzem o fator intrínseco, ficam lá no fundo gástrico, ela é mais sensível. Como é que a gente trata? Pode tratar com vitamina B12 intramuscular, que é a via de administração de eleição, ou via oral em doses altas. Nos quadros mais graves, especialmente com sintomas neurológicos e principalmente no início do tratamento, a escolha acaba sendo pela via intramuscular. Falar um pouquinho sobre deficiência de ácido fólico. Prestem atenção, não ocorrem manifestações neurológicas. A gente não vai observar na deficiência de ácido fólico. Aumenta apenas a homocisteína, não aumenta o ácido metilmalônico. Pode dosar através do ácido fólico sérico, menor do que 2, de forma aleatória, quando a gente tem um quadro clínico compatível, mas o ácido fólico sérico ele é muito sujeito a variações depender da dieta. Se o indivíduo comer alguma dieta específica, já pode dar alterado. Porém, nesses casos, a gente pode lançar mão do ácido fólico eritrocitário, que ele varia menos com a dieta do indivíduo. Principal causa, como falamos, o alcoolismo, e trata como com reposição oral do ácido fólico. Prestar atenção aqui, ó, em gestantes, tá certo? Em gestantes, a gente faz o ácido fólico de rotina para diminuir o risco de patologias no tubo neural do feto. Então, a gente faz ácido fólico 400 microgramas dia, 30 dias antes da concepção, naquelas que são planejadas, obviamente, até o final da gestação. Então, se planeja engravidar 30 dias antes, começa o ácido fólico para a mãe do bebê e faz até o final da gestação, certo? Adiante. Vamos voltar aqui para a questão da Unicamp 2014, acesso direto. Mulher, 51 anos, procura atendimento ambulatorial devido a formigamento nas duas pernas há 3 meses. Preste atenção no sintoma neurológico. Não faz uso de nenhum medicamento. Antecedentes pessoais, ó, vitiligo, uma doença autoimune, doença diverticular do cólon com episódios frequentes de sangramento nas fezes. Está induzindo a gente a pensar em ferroprivo, mas vamos continuar. Hemoglobina de 11, volume corpuscular médio de 91. O volume corpuscular médio não está alto aqui. Contagem de reticulócitos, ó, bem baixinha. Anemia hipoproliferativa, leucócitos baixos, leucopenia, certo? E plaquetas também baixas, 120 mil. Descrição do esfregaço sanguíneo, ausência de células imaturas, ou seja, não tem blastos, então ele está dizendo que não é uma leucemia aguda, e presença de neutrófilos hipersegmentados. Neutrófilos hipersegmentados é igual que, gente, anemia megaloblástica, tá certo? Não há o que discutir. Aí vocês podem perguntar, tem neutrófilos hipersegmentados, tem pancitopenia, reticulócitos baixos, tudo compatível com anemia megaloblástica. Mas por que o VCM aqui, André, ele está normal? Possivelmente, porque deve haver uma combinação aqui de anemia megaloblástica com deficiência de ferro, porque ele tem uma doença diverticular com episódios frequentes de sangramento. Então, se a deficiência de ferro puxa o VCM para baixo e a megaloblástica o VCM para cima, esse VCM acaba ficando normal, fica no meio, tá certo? Mas de forma alguma a gente vai afastar a anemia megaloblástica por conta disso. E se tem formigamento, pessoal, nas duas pernas, além disso, tem uma doença autoimune, qual a principal causa de deficiência B12? Anemia perniciosa, que é uma doença autoimune, a gente vai pensar na deficiência de B12, porque deficiência de ácido fólico não dá sintoma neurológico. Então, a gente já corta aqui deficiência de ferro. E ele pergunta, ó, a etiologia mais provável para a queixa da paciente. Qual é a queixa da paciente? Formigamento nas duas pernas. Essa paciente deve ter anemia ferropriva, deve ter deficiência de ferro? Deve, para ter justificado o VCM normal e não aumentado. Mas deficiência de ferro não causa formigamento, é por isso que a gente não marca. Deficiência de vitamina B6 também não é a causa, e aí a gente fica com a resposta deficiência de vitamina B12. Então lembrar o seguinte, anemia megaloblástica com sintomas neurológicos ou psiquiátricos, deficiência de vitamina B12 e não de ácido fólico. Era isso que a gente tinha para falar sobre esse tema de absoluta relevância. Mais uma vez, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostarem, passem a nos seguir e dêem um like aqui ao final do vídeo. Forte abraço!